Meus amigos, vamos falar de futebol em Campo Formoso, mas vamos falar hoje dos espaços físicos, ou seja, dos campos que tivemos na nossa cidade. O primeiro campo de Campo Formoso foi construído onde hoje é a Escola Polivalente Roberto Santos. Não é o campo hoje que é anexo à escola, era onde hoje é a escola, no terreno da Escola Roberto Santos. Ali funcionava o campo. Foi o primeiro campo aqui de Campo Formoso. E depois fizeram outro campo ali no espaço do Augusto Galvão, entre o Augusto Galvão e a Praça Castro Alves. Ali também foi um campo de futebol nos anos passados, anos 40, por aí, nessa época, mais ou menos por aí. Também foi o segundo campo em Campo Formoso, nas proximidades do Augusto Galvão e a Praça Castro Alves. O terceiro, e que nós conhecemos mais, que é o Lauro de Freitas, e aí eu abro um parênteses para falar para vocês quem foi Lauro de Freitas. Lauro de Freitas foi um engenheiro, superintendente da Rede Ferroviária Federal e candidato a governador da Bahia em 1950. E no dia 21 de novembro, imagine, dia 21 de setembro, aliás, tem que ficar registrado, 21 de setembro, o avião que conduzia o senhor Lauro de Freitas e outras pessoas caiu. Ele morreu durante a campanha eleitoral. E aí, ele foi o idealizador do campo, né? Foi quem deu a ideia. O terreno pertence à Rede Ferroviária Federal e, por merecimento, deram o nome do saudoso Lauro de Freitas, essa pessoa influente na política, não só baiana, mas nacional. E aquele campo foi eu gosto de dizer que foi o auge do futebol de Campo Formoso, porque foi da minha geração. Claro que teve muitas coisas antes. E nós vamos falar de algumas curiosidades que aconteceu no campo da Esplanada. A morte do seu Badu. O seu Badu era pai do Eduardinho, saudoso Eduardinho, foi um grande jogador de futebol em nossa cidade. Pai do Som, que tocava violão, saudoso também, que já se foi, e do Thó, como a gente conhecia, que também tocava, que também era um grande jogador, foi um grande jogador de futebol, também no tempo passado. E o pai, seu Badu, durante uma partida de futebol, logo no início do jogo, ele teve uma congestão, acredita as pessoas da época que foi uma congestão, comeu alguma coisa pesada, e acabou falecendo em campo, no campo da Esplanada, no Lauro de Freitas. Também, no Lauro de Freitas, o melhor time, o time grande que eu lembro assim, que eu gosto de lembrar, que veio jogar aqui, que mobilizou a cidade, que foi o Leônico. O Leônico, que era um grande time aqui na Bahia, foi um grande time aqui na Bahia, disputava campeonatos baianos, e veio fazer um amistoso aqui em Campo Formoso. Eu era muito novo, assisti a partida, mas se eu disser a vocês que eu me lembro de muita coisa, não lembro. Lembro de um jogador do Leônico chamado Tinteiro, que é lateral direito, se eu não me engano. Então foi um grande clube que veio disputar o campeonato no Lauro de Freitas. Seu Valdir era nos anos 80, seu Valdir era um grande incentivador do esporte. Trabalhava na Ferbasa e seu Valdir se interessou para organizar os campeonatos e organizar o campo da Esplanada. E seu Valdir deixou o campo da Esplanada espetacularmente, tanto que uma certa vez ele cercou de flecha, bem alto, os 3 cantos do campo, deixando só a parte da plateia, da torcida. E quem quisesse assistir os jogos,
tinha que passar por uma corda que ficava ali mais ou menos um pouco abaixo da igreja presbiteriana. Ali era pagado o ingresso, um valor irrisório na época, pequeno, mas tinha que se pagar para assistir os jogos. Então foi era um tempo muito bom do futebol camponesense. E naquele ano a hegemonia era Palmeiras e São Paulo, no campo da Esplanada. Mas tinha grandes times como o Botafogo de Poços, como o time da Comisa, como o Estrela, que era um time que vinha, né, em ascensão, de jovem, de uma garotada que estava começando, Biscoitozinho. Esses que foram mais longe, mas tiveram muitos outros jogadores que passaram por o Estrela, né? O Roberto Esteves, o Roberto jogou no Estrela, né? O velho Roberto era o mais, vamos dizer assim, o mais velho da turma, o resto era uma molecada, uma meninada na época, era praticamente meninos, né? Mas esses times que faziam frente, tinha o Belenense, que disputava campeonato, no Poranga também, que disputava campeonato campomosense. Então a gente teve muitos times, bons times, e o futebol naquela época era maravilhoso, maravilhoso. Vim grandes jogos, sabe, de todos esses times. O time do São Paulo era um time muito bom, sob o comando do Carlinhos Pequeno, com Val, Regi, muitos negros do Zé Pedro, que a gente chamava, que para mim foi o melhor volante que eu vi jogar em Campo Formoso, o melhor cabeça de área que eu vi jogar de uma elegância incrível. O Palmeiras tinha simplesmente Claudinho, quem é Claudinho? Cracaço de bola, o melhor que eu vi ao vivo. Claudinho jogando futebol no meio de campo do Palmeiras, e junto com Pirilica, Lano, Beto, D. O Palmeiras era um timaço, 2 timaços. E vinha essa garotada do Estrela, como eu falei aí, Zinho, Biscoito, Jailton, uma turma muito boa, um time muito bom, Bertinho, velho Roberto, era muito bom. E também tinha o time da Comisa, que não ficava muito atrás. O time da Comisa tinha o Zé Renato, tinha a zaga com o Bico, muito bom zagueiro, o saudoso Júnior Augusto, um grande zagueiro, zagueiraço. E Zé Renato, o goleiro do time da Comisa, um grande time. Poços tinha quase que uma seleção. Incrível como o time de Poços não conseguiu ser campeão no campo da Esplanada, porque o Botafogo de Poços tinha jogadores como Zé de Simão, um fenômeno, hoje seria titular em qualquer time profissional. Zé de Simão, Ruinha, Vilela, grande Nego Tita, grandes jogadores do time do Botafogo de Poços. Mas a hegemonia era São Paulo e Palmeiras. A hegemonia era São Paulo e Palmeiras. No campo da Esplanada eram os times que sempre iam para as finais. E assim, o campo da Esplanada, para mim, né, eu gosto muito de voltar e falar isso, que o campo da Esplanada foi os anos de ouro do futebol de Campo Formoso, não desmerecendo os outros jogadores, as outras gerações. Mas essa geração desses jogadores que eu falei era muito boa. E os clubes que participavam do campeonato do Lauro de Freitas, alguns clubes não participaram do José Telécio, veio depois, o nosso estádio municipal. Times como no Poranga, Belenense, Adeptos, o próprio Estrela, esses times não participaram mais do campeonato no campo do Polivalente, no campo do José Telécio. Então, assim, foi anos de ouro do nosso futebol, e foi ano que ficou marcado e está marcado na nossa história, porque era tempo de ouro do nosso futebol. Esses jogadores que eu falei, a maioria dessas equipes, tem muito mais, né? Grandes goleiros como Bertinho, Zé Augusto, Palmeiras e de São Paulo, Zé Renato, como eu acabei de citar, Psica. Então, grandes goleiros
que esse também, né? E muitos outros jogadores que eu não citei o nome aqui, eu peço até desculpa, perdão, porque às vezes a memória não dá e o tempo também é curto. Mas foram anos mágicos, mágicos do futebol de Campo Formoso no campo da Esplanada. Então esse é um pouco o resumo dos campos de Campo Formoso e principalmente do campo da Esplanada. Faremos um outro vídeo falando do José Telésio, desde a sua fundação, e algumas histórias interessantes sobre o José Telésio.